Ah, hoje isto não é o melhor cenário, a melhor situação, mas tem que ser. Tenho que ir buscar água. E quero-vos trazer este que tentar explicar melhor algumas matérias, coisas que eu tenho vindo a falar, em parte, talvez não em português, mas enfim, de qualquer maneira, fica aqui uma noção do que está em causa. Ora bem, o ser humano vive numa ilusão criada por esta entidade mafiosa satânica que se expressa através de organizações secretas, como a maçonaria e outras. E daí as pessoas deviam ler sinais como, por exemplo, o segredo do mundo político e toda a organização representativa onde as pessoas sabem que a organização não é por acaso, não é? Mas pronto, a organização se desenvolve debaixo da coisas como já há muitos anos eu venho a falar disto, simbolicamente, o poder pelo poder. Portanto, isto quer dizer que o poder não é justificado de maneira nenhuma, nem de longe, nem de perto, não é justificado. Não é justificado e só isso por si só já é crime, porque é tudo nos é servido sob uma falsa ideia que, por exemplo, como na política é usual, que é a especulação, que é vocês sabem o que é que quer dizer, que é a alegação. A alegação é sempre falsa, sempre. O alegado disto, o alegado daquilo, e estão sempre a brincar com isto. Na televisão, por exemplo, está sempre alegadamente isto, alegadamente aquilo. Isto é já um sinal por si só da situação em que vivemos, que é de insanidade, porque nada é justificado, não existe razão nenhuma para sustentar esta situação, nunca, jamais. E por isso é que eu sempre sofri, porque eu nunca aceitei isso. Para mim as coisas, tudo na vida, tem uma razão de ser. Tão simples como isso. Como na escola, por exemplo. Tens que ir
à escola, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, tens que. E curiosamente, eu deixei já bem claro este termo como uma identidade, não só no meu caso, mas em geral, que é bem explícito o que está em causa, que é, por exemplo, o trabalhador privado, do privado, mas eu já lá vou. Então, é assim que tudo funciona. Como a ideia por exemplo, o juiz decide. Portanto, não importa se está debaixo de corrupção, se está a fazer um trabalhinho sujo, não importa nada. Portanto, o que importa é que ele tem o poder e decide e pronto, e acabou. E é assim que funciona tudo. Em qualquer situação, o chefe decide, repartição de finanças, daqui, dali, tudo que é organismo, ao dirigente que decide. Portanto, decide o quê? Estamos a falar do quê? São os nossos interesses que estão em causa. É o nosso direito, é o nosso interesse, é o interesse do ser humano. Não é apenas uma questão de interpretação, não senhor. Não. Por isso já estão a ver aqui o problema. Bom, deixa-me cá mudar de mão. Então, existem ideias concebidas de propósito. Tudo é concebido de propósito para manter as pessoas numa ilusão. Tudo. E aqueles que põem em causa esse poder arriscam-se. Vocês conhecem situações que, claro, conhecem, isto é, deveriam conhecer. O caso, por exemplo, de Kennedy, que foi morto. As pessoas pensam, por exemplo, que Salazar, que morreu, foi morto. E outros, Sá Carneiro e outros, põem em causa esses interesses. Como o último rei de Portugal, etc. Bom, então, o que é que está em causa? Por exemplo, as pessoas não saberão como fizer. É claro, não podem, eles não querem, não podem, as pessoas não podem saber. As pessoas têm que viver na mentira, têm que viver numa ilusão de que as coisas são mesmo assim e tal. Então, por exemplo, a guerra colonialista. Quem está por trás deste teatro são os nossos amigos, neste caso, mais propriamente aqueles que lançam a ideia de serem os fiéis defensores da liberdade. Estados Unidos e Reino Unido. Vocês
deviam saber, por exemplo, nós éramos e somos amigos, mas deviam saber, por exemplo, coisas como nós sofremos, e que tem que ver também com a morte do último rei. Sofremos, por exemplo, o ultimato com o Reino Unido. E já tem que ver com essa situação. Portanto, essa entidade satânica quer destruir Portugal, destruir este... Não o país, é destruir a identidade portuguesa, porque está em causa precisamente a natureza humana, que é o que esta agenda satânica tem, na verdade, por trás este interesse, a destruição do ser humano, natureza humana. E que há uns anitos no Facebook passou assim de leve, passou uma informação curiosa que parece que cerca de 60% dos portugueses têm um DNA muito particular. Há ali qualquer coisa mais tal. Bom, isso não interessa, mas o que interessa é que existem sinais óbvios que toda a gente devia saber. Os portugueses, por exemplo, são queridos por todo lado. Nós damos bem com toda a gente, em todo o mundo. Nós gostamos de todo tipo de coisa, toda a gente, tudo. Nós, sei lá, somos do melhor profissional. Nós somos queridos por esses filhos da mãe, porque somos melhores a trabalhar. Somos do mais sério, do mais honesto, do mais amável, do mais... Enfim, há aqui qualquer coisa que é inconveniente a esse interesse e, portanto, este povo é para ser destruído. Vão ver. Portanto, é isso que está por trás de todo este cenário. É claro que isto não é diretamente a entidade política que se pode apontar, é lógico. O que está por trás são organizações secretas, como a CIA e outras. Mas o que está por trás ainda da CIA é a maçonaria, como sempre. É o que está por trás da política, a maçonaria, como sempre. Portanto, é o oculto, basicamente o que está a servir essa agenda, essa organização mafiosa, que tem essas formas, essas organizações, como maçonaria, Bilderberg e outras, que é precisamente para fazer esse trabalho. Diferentes organizações para fazer diferentes tarefas, é dividido, é tudo parte do mesmo. Bom, adiante. Só para terem uma noção, coisas como ideias concebidas, as pessoas pensam que é verdade, tudo ilusão,
como a ideia da liberdade, poder, etc. Coisas assim. Direitos, tudo ilusão. Por exemplo, agora temos rendas impossíveis, impraticáveis. Ninguém pode viver neste país. E este ano. Estão a ver direitos? Que direitos? Deveres? Cada vez. Portanto, estão a ver, não é? Ora, por isso mesmo, eu disse, repito, ainda falta 3 anos e qualquer coisa, não interessa, para a reforma. Mas, mesmo que fosse agora, mesmo que me propusessem o ordenado por inteiro no último trabalho, no último emprego, já lá vão uns anitos bons, que era de cerca de 1.200 euros, mesmo que me dessem isso, eu não aceitava. Porquê? O que é que acham? Porquê é que acham que eu estou aqui? Que eu abandonei tudo. Abandonei a minha mãe, meus amigos, minha família. Tudo que eu tinha, ficou para a senhoria. Não imaginam o que é que eu tinha. Bom, já estão a perceber, não é? Quer dizer, eu não aceito, nunca aceitei este sistema, mas agora, com esta pandemia, a situação foi ao limite. Portanto, eu disse basta. E é exatamente isso. Dizer basta não é questão apenas da crise e tal, passageira. Ok, já não há vírus. Não. Está em causa o sistema, que é essa organização mafiosa que está por trás. Essa organização satânica. Este sistema tem que desaparecer da face da Terra. Ponto final. Não aceito jamais esta merda. Por isso, estão a ver, não posso aceitar esta merda de reforma. Seja ela que for, que querem mudar o quê? Eu não reúno aquilo que eles determinam, que é os direitos de não reúno, portanto, não vou ter aquela reforma cada dia, se tivesse aqueles anos todos, não sei o quê, vou mudar o quê? Nem quero saber. Já estão a ver, não é? Portanto, eu não aceito, de maneira nenhuma, não aceito. E uma das razões é, por exemplo, tenho os deveres do sistema. Os deveres. Porque é que não me asseguraram coisíssima nenhuma? Zero. Porque é que não defenderam os meus interesses, os meus direitos? Porque é que não me defenderam? Porque é que não me protegeram? Nunca fizeram nada. Não só. Mas continuemos. Uma das coisas que eu falei é a questão da cidadania. As pessoas não percebem o que é. Isto, mais uma vez, cidadania não tem nada a ver com a merda de representação. É o contrário. O cidadão não pode ser representado. E não é representado. É ilusão.
Cidadania tem que ver com participação, só, mais nada. Legitimidade tem que ver apenas com isso. E ora bem, não vou agora aqui, claro, deixar isto a pormenores, apenas para lembrar o que é que está em causa. Porque, por exemplo, como eu falei, está em causa muita coisa, como, por exemplo, a defesa das pessoas, a defesa dos interesses das pessoas. Onde é que está a defesa? Zero. Não há legitimidade. Tal como se vê coisas como... Hoje, já falei nisso também, hoje vê-se coisas como produtos, por exemplo, mesmo biológicos. Eles dizem biológicos. Dizem bio e depois as pessoas não se dão conta disso, não leem os rótulos. Hoje já vi mais que um produto bio onde diz pode conter, eu mostrei uma fotografia, pode conter vestígios de frutos, casca rija, soja, não sei o quê, O que é que isso quer dizer? Quer dizer, muito simplesmente, contém veneno. As pessoas não leem sinais nenhuns. Zero. Continuam a aceitar o fruto proibido. Portanto, estão a ver a insanidade em que as pessoas vivem. Hoje, declarada e mais declarada, por exemplo, há aí casos que eu conheço pelo menos 2 de pessoas que vão ao médico, o médico diz que estão a sofrer sintomas de demência. Agora reparem, estamos a falar de médicos, clínica geral, não estamos a falar de especialistas. Portanto, temos aqui, uma vez mais, a insanidade declarada. As pessoas aceitarem aquilo que não deviam, o fruto proibido. É sempre assim. As pessoas não sabem que existe agenda satânica neste sistema. E os médicos não são diferentes dos outros. Servem essa agenda através da indústria farmacêutica. Estão ao serviço da indústria farmacêutica. São criminosos. As pessoas pensam que são bonzinhos, estão a cuidar de nós. Pois. Então não. Pois é. Ora bem. Adiante. Só para terem cada noção, porque, como eu disse, e repito, acabou. Não há mais desculpa. As pessoas têm o dever de procurar saber. Não há mais desculpa. Eu acredito. Temos pena. Meta a crença no cu. Porque o que está em causa é dever, consciência é de vida. Por exemplo, diante da lei, vão lá com a crença, vão ver para que é que serve a crença. Consciência é de vida. Bom,
Acho que está bem claro já. Ora bem, falei do serviço público, né? Ok. O Estado é uma máquina que consome, lógico, para servir. Existe para sustentar a organização que é necessária, né, na sociedade, para a sociedade funcionar. Tem que haver um organismo para proporcionar essa condição. Ora bem, esse recurso necessário vem dos impostos. As pessoas falam, por exemplo, de impostos como se estivessem a falar de verdade, quando falam, por exemplo, de aquilo que os funcionários públicos descontam e aquilo que são impostos. Por favor, isto é insanidade. Impostos é aquilo que sustenta o Estado, essa máquina. E isso vem do privado. Mas não é o setor privado. Não é o patrão, não é o investidor. Não, esses podem ser inimigo tanto da sociedade, do Estado, como do próprio empregado, aquele que lhes dá o dinheiro a ganhar. Já perceberam? Portanto, o que está em causa é o trabalhador. Pode ser também patrão. Os pequenos empresários têm que trabalhar porque a empresa é pequena, não tem que ser e tal. Mas é o trabalhador que está em causa. Esse é aquele que cria a riqueza. É aquele que cria o necessário para imposto, para pagar, para sustentar tudo isso. Portanto, o imposto vem da riqueza criada. Ou seja, é uma mais-valia que o trabalho produz. Não é um trabalho qualquer, não é uma coisa qualquer. Não. É algo muito específico. É aquilo que cria a riqueza. Aquele que produz a riqueza. Portanto, para isso é necessário muita coisa, energia, muita dedicação, muito esforço, por exemplo, capacidade, conhecimento, capacidade criativa, enfim, sacrifícios diferentes, enfim. Mas, acima de tudo, é uma natureza própria. Bom, mas já estão a perceber o que é que está aqui em causa. Portanto, o que eu falava, o que está em causa é uma natureza que é, na verdade, a escravatura disfarçada. É o escravo, vive na ilusão de que é livre. Tem poder. Como disse, isto é um bom exemplo. As casas, o imobiliário, está praticamente impossível. As pessoas não podem mais viver neste país. Estão a ver. Portanto, são eles que criam tudo isto. Tem um propósito. As pessoas não sabem. Pois é. Mas o facto é que isto é uma realidade. Portanto, onde é que está o poder, a liberdade e tal, e tal, e tal, e tal. Direitos, etc. Estão a ver, não é? Portanto, legitimidade. As pessoas não sabem nem sonham o que isso é. Isto é um absurdo. Deviam saber.
e precisam procurar saber. A partir de agora, não há mais desculpa. As pessoas têm que procurar saber. Eu estou aqui para ajudar. Portanto, mais não posso fazer, não é? Então, resumindo, o verdadeiro patrão, seja de que for, do próprio patrão, é crítico isto, mas é verdade. O verdadeiro patrão de tudo, do privado, do Estado, é o escravo. É esse que produz a riqueza. Estão a ver, patrão no serviço público, do trabalhador público, do chefe de gabinete, do chefe, do dirigente, disto e daquilo, do político, seja quem for, o patrão, o verdadeiro patrão, é o escravo. Pois é. O problema é que as pessoas não sabem, o escravo não sabe que vive numa ilusão. Uma ilusão que as coisas são assim. Mas que ele é livre, que ele pode escolher, que ele tem direitos, que ele tem liberdades. Bem, hoje não pode viver neste país. E em todo o mundo isto está complicado. Mas pode tentar fazer alguma coisa. Mas não só pode, mas deve fazer por mudar. Fazer por perceber o que é que está, o que é verdade e tomar posição. Pode e deve. Esse é o verdadeiro dever. Ok. Só para terminar, quero deixar algo assim como sinal. O que é que está em causa? Esta insanidade, que é o aceitar do que não se deve aceitar, ou seja, fruto proibido é uma constante. As pessoas aceitam sempre, basicamente sempre, o que não deviam aceitar. E existem sempre sinais, só que as pessoas não veem, claro. A minha mãe, por exemplo, agora com estas rendas, isto é impossível. Minha mãe, há uns anos, mudou-se, que o prédio estava numa situação, não tinha vizinhos, ela não se sentia nada bem. E, portanto, tive que sair, mudar. Não sentia-se insegura, não é? Sozinha no prédio e, enfim, a porta da entrada do prédio basicamente estava danificada, não fechava, coisas assim. Não. Bom, o certo é que agora o senhorio quer fazer novo contrato e já tem ameaça imediata de ou aceita ou tem que sair. Portanto, é impossível. Uma renda que não é incomportável para ela. Estão a ver? Isto é insanidade. Insanidade. E as pessoas não percebem.
aceitam, continuam a aceitar isto. Mas há muitos sinais, coisas simples como essa máfia coloca a marca da bestias, mas as pessoas não percebem. Por exemplo, eu vou-vos mostrar, por exemplo, Lausanne, em nomes escrito Z-A-N. Isto é simbolizando a agenda que servem, satânica, Satan, como quem diz Lousa. Este país é para ser assassinado, como disse. Estão a ver, portanto, a agenda que está aí. Ou, por exemplo, uma escola de condução também, Lousa. Portanto, vão ver, portanto, este país está a ser assassinado. E há muitos sinais, como, por exemplo, já não é de agora, as pessoas não percebem. Há produtos produzidos em Portugal, essas empresas que pertencem a essa máfia também, em vez de meterem Made in Portugal, metem Made in União Europeia. União Europeia, que é basicamente simbolismo da Torre de Babel. Se virem bem o edifício da União Europeia, virem bem que é esse desenho que está em causa. Bom, fica só esta nota para ajudar a criar esse despertar. Espero que ajude. Uma vez mais, fiquem bem. Até o próximo.